Esses dias eu tenho orado a Deus para que Deus falasse comigo para me trazer algo da parte dele para a igreja, né? E Deus falou forte no meu coração, Juízes, capítulo de número 6. O pastor estava falando as últimas quinta-feiras que eu preguei aqui, né? Se for ver bem, é Pedro, Tiago e João mesmo, entendeu? Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu não me assusto, porque, né, onde a gente prega, às vezes eu passei em casa de recuperação que tinha 3, pastor. Quando nós começamos ali com o Cleison, era 3, você pregava só para os 3. E hoje, olha o tamanho da obra aqui, né, através do Rodolfo, e hoje tem 40 lá na clínica. Então é assim a obra de Deus, né? E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu se faço presente. O interessante é que ele não fala de 1, ele não fala de 1 milhão, ele não fala de 500, 5 mil pessoas, ele fala de 2 ou 3 falando em meu nome, eu se faço presente. Amém? Juízes, capítulo de número 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes e nas cavernas e nas fortificações, porque sucedia de que, sendo Israel, subiam os midianitas e os amalequitas também do Oriente contra eles subiam, e punham-os contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podia contar, nem eles e nem os seus camelos entravam nas terras para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu expeli diante de vós, e vós dei a sua terra. Versículo de número 10. E vos diz eu, o Senhor, o vosso Deus: não temais os deuses dos amorreus, cuja a terra habita, não desses ouvido a minha voz. Louvado seja Deus. Aqui começa, Deus, ele escolhe Gideão como líder, né? Mas até aqui, onde eu fiz a leitura das Escrituras Sagradas, você observa que o povo está em rebeldia contra Deus. Deus não está se agradando do comportamento do povo de Israel. E a Bíblia diz que no versículo de número 11 em diante, a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar para se salvar dos medianitas.
Gideão, em outras traduções diz que Gideão, ele estava se escondendo. Então, quando os medianitas vinham, e a Bíblia diz que também tinha os amalequitas, então eram dois povos no mesmo tempo atacando o povo de Israel. E quando o povo vinha atacar o povo de Israel, Gideão estava trabalhando, ele estava malhando trigo. Quando vinham os medianitas, era rápido que Gideão, ele se escondia. Gideão, a Bíblia diz que Gideão se escondia dos medianitas. Ele ficava procurando que eles iam, ele aqui, ó. Ele se escondia. O que eu aprendo já de início com a palavra de Deus é o medo. O medo que ele tinha daquele povo. Ele se escondia. E o medo, como eu já disse em outras mensagens, o medo, ele tem o poder de neutralizar a gente. Eu passei alguns dias aí que eu passei com medo. Eu fui no médico, o médico falou, sua pressão está muito alta. Eu falei, eu vou morrer, entendeu? A pressão alta, eu nunca tive isso. Eu fiquei com medo, o presidente Adriano. Eu falei assim, eu confesso que eu fiquei com medo. E a Bíblia está dizendo que ele se escondia quando ele via o inimigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não sei o que está, às vezes, te atrapalhando você com medo. O que traz um medo para dentro de você. A situação que você se encontra, talvez você está vivendo com medo de alguma coisa. Algo está atrapalhando você, que você esteja com medo, na situação que Gideão esteve. Gideão estava com medo dos medianitas, ele estava com medo dos amalequitas, e ele se escondia. E às vezes acontece também com a gente. Aconteceu comigo esses dias. Eu fiquei com medo. E quando você fica com medo, você passa a não acreditar em mais nada. Você passa a desacreditar. Você fala, olha, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. O outro morreu de infarto, eu também vou de infarto. Você está entendendo? Você fica com medo. Aí o que acontece? Quando acontece essa situação que aconteceu com Gideão, porque eles vinham brabo, a intenção deles era o quê? Era roubar, era tomar do povo de Israel. E a Bíblia é bem clara que eles tomavam bois, eles tomavam ovelha, eles saqueavam o povo de Israel. E Gideão, na hora que ele viu aquela situação, ele se escondeu. Vamos lá para a Bíblia. No versículo de número 6, porque subiu com gados e tendas e vinhos, como gafanhoto e a multidão, e não podiam contar, nem eles e nem seus camelos. Entravam na terra para destruir. Olha como esse povo agia com o povo de Deus, com o povo de Israel. Eles agiam como gafanhoto e agia para destruição. Para destruição. E muitas das vezes nós despercebido, nós damos ouvido a palavras de destruição. Nós damos ênfase para pessoas que pensam negativos. Porque eu fiquei nessa minha situação aí, não é um testemunho, mas pegando um gancho do que aconteceu comigo, eu fiquei tão preocupado que o médico falou, ele falou, você não vai ouvir ninguém, você tem que ouvir eu. Eu estava preocupado. E essa situação aqui era de destruição do povo de Israel. No versículo de número 6, o povo começa a clamar. O povo começa a orar, o povo começa a clamar a Deus, para que Deus entre com providência, para que Deus age em favor do povo. E Deus vai ouvir o clamor do povo. Aí Deus envia o profeta. No versículo de número 11,
Versículo de número 11. Então Gideão veio e assentou debaixo do carvalho, que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. No versículo de número 12 em diante, e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o anjo do Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Começa a mudar a história. Começa a mudar a história. Mas é mais do que rápido, que no versículo de número 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Além dele falar, você vai lá, varão, chamou ele de varão valoroso, varão valente. Deixa eu perguntar para você, o que você tem percebido da parte de Deus? Como que Deus tem chamado você? Como que Deus tem chamado você? Porque para chegar até na igreja, para você cultuar, para você, nos dias de hoje, você pode louvar a Deus, porque não é só comigo, as batalhas são muito fortes. O inimigo, da mesma forma que investiu pesado contra o povo de Israel, não é diferente, pastor Alessandro. Bate pesado, o mundo está aí. O mundo oferece coisas que nós não temos dentro da igreja. Os prazeres passageiros, os prazeres mundanos. E o Senhor, Ele vai encorajar, porque no versículo de número 11, fala do medo, no 15 fala das dificuldades. O Gideão, ele pega e ele fala assim, olha, vamos lá ver o versículo de número 15. Ele disse, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Gideão está falando para o próprio Deus, para o anjo. Meu Senhor, eu, tão pequenininho que eu sou, fraquinho, pastor Alessandro, lá da Santa Terezinha, do Tropical, como que eu vou fazer algo para o Senhor? Mas Deus, Ele escolhe o improvável. Deus, quem capacita é Deus, aquele que ninguém aposta nele, é o que Deus vai levantar. E Deus fala, e ele falando para Deus, para o próprio anjo, ele dizendo, como, meu Senhor, eu livrarei Israel? A minha casa é a mais pobre, é a mais pobre. Aqui Gideão está falando, eu não vou aguentar nada disso não, eu não vou conseguir, eu sou muito fraquinho, eu sou muito pequenininho. Você observa que o próprio Deus, o Senhor disse, no versículo número 16, o Senhor disse, portanto, hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Da onde vem essa força? Da onde vem esse poder? Porque aos olhos humanos, eu comigo mesmo eu falo, eu não sou nenhum hipócrita. Eu falo, Senhor, como eu gostaria de ajudar mais, eu não tenho força. Como que eu gostaria de poder ajudar mais? Mas que força é essa? Se for olhar o tamanho dessa construção, pastor Alessandro, que força é essa que Deus te dá para você vir para o culto? Que força é essa de Deus permanecer você na presença dEle? De Deus convencer você de que é dentro da igreja que você tem que ficar com a sua família, que Ele vai operar o milagre, que Ele vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família. Que força é essa? Porque observa, no versículo de número 14, ele diz assim, então o Senhor olhou para ele, vai na tua força, vai na tua força. Mas que força? Será que nós temos tanta força assim para lutar contra o inimigo? Mas é o próprio Jesus que está falando, é o próprio Senhor que está falando, é o próprio Deus que está falando. Ei, Gideão, vai na tua força, Gideão. E Gideão, ele tomou posse daquela força que o Senhor deu para ele. Vai na tua força. Ele disse, Senhor meu,
Como livrarei Israel? É a minha família, no versículo de número 15, no 16, o Senhor disse, portanto, hei de ser contigo. A presença de Deus era tão certa na vida de Gideão, que ele tomou posse do que era o improvável, daquele um que não tinha força para fazer nada, Deus fez fazer. E às vezes nós pegamos falando assim, dá vontade. Eu estava comentando com o pastor Alessandro, eu falei, tem provas, tem lutas que a gente passa, que dá vontade de parar pelo meio do caminho. Se não for Deus nos sustentando, com perdão da expressão da palavra, que nem diz aí fora, você pica o pé no pau da barraca. Porque você se sente você fala assim, rapaz, tudo acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Mas você já percebeu que nem todos têm uma história para contar? Foi o que nós estávamos conversando hoje. Nem todo mundo tem uma história para contar. Tem muitos que quer até viver a história do outro. Ele não tem história para contar, ele não tem testemunho para contar. Eu estou falando de testemunho, não estou falando de testemunho. Porque se nós começar a abrir o leque, você vai contando, as pessoas começam a chorar, emocionada. Esse não é o intuito. Esse daí é o intuito do pregador, é a palavra de Deus. É que as pessoas venham ser libertas pela palavra de Deus. E João, capítulo de número 16, e o versículo de número 33, Jesus diz assim, ó, tenha-te bom ânimo. Tenha-te bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, não dá uma margem para nós voltar lá em Gideão. Ele mesmo está falando, olha, tenha-te bom ânimo. E nesse momento, nessa força, é Jesus que dá essa força para nós continuar caminhando. É Jesus que, ele pensa, Jesus fala assim, eu vou investir mais nele, porque quem capacita ele sou eu, e que eu vou investir nele, porque ele vai dar frutos para mim. Ele vai trazer almas para o meu reino. Porque eu tenho, sabe, às vezes eu fico pensando, eu falo, pai, eu trabalhava tanto para Jesus, eu fazia tanto para Jesus, eu visitava, rapaz, eu ia trazer, o pastor Alessandro esse dia falou, cadê o povo? Vamos trazer o povo para a igreja. Eu tinha disposição, mas cadê aquele Oswaldo? Cadê? Você vai deixando de fazer o que você fazia para Deus. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fui no hospital orar pelo povo. E precisa ser feito. Alguém tem que fazer. Nós já até passamos pela escola bíblica, nós estudamos o avivamento pessoal, do avivamento individual, de você ir lá e fazer o que o outro não faz. Porque talvez uma alma que você vai orar, onde é a igreja que você congrega? Em tal igreja, eu vou lá fazer uma visita. Através do hospital você ganha uma alma para Jesus. E sucessivamente, as praças e assim por diante. Nós precisamos crer que quem dá essa força para nós é Jesus. Porque Ele mesmo diz, tenha-te bom ânimo. E nós precisamos arregaçar a manga e trabalhar para o reino de Deus. Aleluia. No versículo de número 23, diz assim, porém o Senhor disse, a paz seja contigo, não temas. Eu vou ler novamente, porém o Senhor lhe disse, a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha que mensagem que ele fala para Gideão. Ele fala, Gideão, tudo que você está passando aí, tudo que você passou, fique em paz, Gideão. Você já passou já. Observa que até aqui o tanto que Deus tem cuidado de nós, o tanto que Deus tem nos dado, o tanto que Deus tem nos abençoado. Porque às horas da fé você começa a enxergar coisas que ninguém consegue enxergar. Através do sofrimento, através de Deus permitir que você passe alguma situação para o seu crescimento. Todo esse trajeto de Gideão, ele chega aqui, ele fala assim,
Porém o Senhor disse: a paz seja contigo, Gideão, não temas, prossegue caminhando. Ah, mas não é fácil. Nunca foi fácil. Ah, mas agora está mais difícil. Quando eu vivia no mundo eu vivia um vazio dentro de mim. Eu vim para a igreja porque existia um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. Era falta de quê? Era falta do próprio Deus, do próprio Cristo. E quando nós começamos a entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, a nossa vida começa a tomar um novo rumo. Quando você entrega a sua vida para Cristo, a nossa vida começa a ter novos horizontes. É uma esperança que nós temos de vida melhor, mas com Cristo começa a acontecer. E às vezes as pessoas não conseguem ter essa fé. Eu estava comentando com o pastor Alessandro hoje lá no salão. Eu falei: pastor, por que vem uma bênção e depois já vem uma pancada? Vem uma bênção, aí você se alegra, daqui a pouquinho vem uma pancada. Porque Deus vai tratando de uma forma que é tremendo isso daí. Deus te coloca uma bênção na mão e Ele fala assim: agora eu vou precisar moldar mais um pouquinho. E você acha que você está moldado, senhor Adriano. E você bobear um pouquinho, você entra na zona do comodismo. Você foi, porque se ele só dá, você vai entrar. Ele fala: não, vou apertar ele aqui. Porque aí, se você for lá em Jeremias 18, você vai entender por que ele fala do barro na mão do oleiro. Que ele começa a te moldar, ele começa a trabalhar, porque você observa no texto que de um homem que estava com medo, de um homem, se você for ver bem na íntegra, o Gideão, ele estava covarde, ele não estava um homem valente. Quem encorajou ele foi o próprio Deus, chamou ele de valente, varão valoroso, varô valorosa. Olha para o irmãozinho que está do seu lado aí e fala: vai nessa tua força, irmão. E mais com essa força aí, irmão, vai nessa tua força, meu irmão, vai nessa tua força, minha irmã. Valente, valoroso, homem valoroso, mulher valorosa. Nós temos que tomar posse da nossa vitória, ter consciência de falar assim: não, Senhor, o Senhor está no negócio, nós vamos vencer a batalha, né, Roy? Aleluia. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Um homem que, se você fosse ver ele estava lá, ó, escondidinho, ninguém via ele. A hora que ele via o inimigo, ele falava: vou me esconder. Até que o próprio Senhor falou assim: valente, homem valoroso, mulher valorosa, você tem muito valor, não é pouco não, você tem muito valor. Aleluia. E a gente se surpreende com Deus. A gente se surpreende, viu, Gabriele? É verdade, a Gabi está aí na linha de frente, rapaz. Coisa linda de Jesus. Está tomando frente da obra, pegando os louvores, está fluindo. Por quê? Porque às vezes está escondidinho. Eu sou pequenininho. Deus fala: eu vou mexer aqui, mexer ali. Você vai ver como que você... Quem capacita é Jesus. Quem capacitou Gideão foi Jesus. Nas nossas forças nós não fazemos nada. Nós não conseguimos fazer nada se depender de nós. Para fazer uma caminhada dá trabalho, rapaz. Para ir para a academia dá trabalho. Mas tem que se esforçar. E Gideão, ele recebe uma mensagem da parte de Deus: se esforce. Olha, eu estou te dando força. Às vezes num culto tão simples dessa forma aqui, se você olhar dentro da palavra, você vai receber força da parte de Deus. Se você tomar a palavra para você, para o seu coração, Deus está entregando forças hoje para nós. Deus está dando força para nós prosseguir, para nós conseguir caminhar. Sem a força de Deus nós não conseguimos. Como que nós vamos andar sem a força de Deus? Como que nós vamos conseguir fazer a obra? Porque nós vamos ter que entrar aqui nesses bairros. Nós vamos ter que ganhar alma para Jesus. O pastor Alessandro sempre fala: olha, não está tendo tempo. Realmente, o tempo não está curto, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que pegar a caixa e voltar a fazer evangelismo.
voltar a falar, bater em porta, falar, nós estamos lá na igreja. Esses dias agora, eu estava lá mexendo aqui na casa da minha mãe, eu estou reformando, chegou um casal. Você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ou lembro? Não, estou meio mais ou menos lembrando, não estava lembrando, eu falei que estava mais ou menos, para ver se ele falava. Aí ele falou, não, vocês estavam no ponto de pregação, lá naquele bairro lá, onde nós estávamos fazendo evangelismo. Aí o casal pegou e falei, olha que bênção. Falei assim, vocês não foram mais na igreja, mas observa, eles lembraram de mim. Eles falaram, nós estávamos indo lá na igreja. Quando você trabalha para o reino de Deus, não tem jeito, mas para isso acontecer, nós precisamos entender que nós precisamos da força de Deus. Como que nós vamos conseguir as forças de Deus? Nós buscando. Sem busca não tem como nós se fortalecer. É quase impossível nós se fortalecer se nós não buscarmos. Como nós vamos buscar? Na oração, no jejum, na leitura bíblica, da Bíblia, e nós, assim por diante. Se nós pararmos, se nós estacionarmos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Nós precisamos arregaçar a manga e buscar a Deus. Louvado seja Deus. Ô pastor, aqui essa mensagem até aqui, tá? Foi o que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.